Amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Vamos começar a ver as duas bestas. O anticristo não é besta, né? Apocalipse, no capítulo 13. Deixa eu me preparar aqui. Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, o texto diz assim: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, que lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Calcule, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra lida, e nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entendê-la, e que essa compreensão possa, no nosso coração, desenvolver atitude. Pai eterno e santo, ilumina a Tua palavra. Esse é o grande milagre que pedimos nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse 13 é um texto que pode ser dividido em duas partes, porque fala de duas bestas. Mas eu tenho que ter, em contrapartida, toda a história de Apocalipse que foi construída agora. Os textos bíblicos, eles não são construídos como os textos acadêmicos, os textos seculares, em que cada assunto está separado em um capítulo. Por exemplo, a pessoa escreve sobre um tema, o patrimônio das pessoas em risco econômico no terceiro milênio, tal. Aí divide em capítulos, cada capítulo fala sobre uma coisa. Nem sempre os textos bíblicos têm o mesmo comportamento. Nós precisamos entender que o texto bíblico, o livro em si, por exemplo, Apocalipse, ele tem que ser interpretado no contexto. E as regras de hermenêutica dizem que o primeiro contexto de um texto é o próprio texto. Então, eu preciso dos elementos dos outros capítulos, além da própria Bíblia, para poder entender Apocalipse. Eu quero lembrar aos irmãos que nós já fomos apresentados à trindade satânica, que é o dragão, que é Satanás. E agora nós vamos começar a ver os dois outros elementos dessa trindade, que são o anticristo e o falso profeta, respectivamente no capítulo 13, a primeira e a segunda besta. E nesse contexto da trindade satânica, nós também temos a cidade que representa toda a malignidade contra o Senhor. Nesse caso, a Babilônia. E não é à toa que um dos capítulos praticamente é destinado à queda da Babilônia. A trindade do mal e a Babilônia. Esses quatro elementos são elementos que no texto de Apocalipse concorrem contra o Senhor, mas eles são derrotados. O dragão do capítulo 12, nós vimos que ele não foi derrotado uma vez só. Ele foi derrotado várias vezes. E a ênfase do capítulo 12 era justamente essa. Mas o capítulo 12, que é o capítulo anterior, ele nos mostra também que Satanás ele está derrotado, é verdade. Mas ele não vai só. O máximo de estrago que ele puder fazer, ele irá fazer com certeza. E aqui no capítulo 13, nós vemos dois agentes usados por Satanás para atacar, para promover essa malignidade. O primeiro agente e ele chama esses agentes de bestas, em função da monstruosidade que eles representam. Existem duas bestas. A primeira, que sobe do mar, a segunda, que sobe da terra. Aqui eu gostaria de mostrar aos irmãos uma coisa interessante do texto de Apocalipse. O mal, ele tenta simular tudo aquilo que Deus faz. Tudo que Deus faz, o mal tenta simular. Ele tenta imitar. Só que a sua imitação, ela é grosseira, grotesca, incapaz. Não tem como alcançar aquilo que o Senhor alcançou. Mas ele imita, ele imita. Então perceba que nós temos a trindade divina,
Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em linhas gerais, pelo menos do ponto de vista missiológico, o Pai envia o Filho envia o Espírito envia você e a obra do Senhor é feita. Agora veja, do ponto de vista maligno, ele também haverá de tentar imitar essa estrutura. A serpente, que é Satanás, já foi apresentada. E agora a gente vai ver mais dois outros elementos que são justamente a besta que saiu do mar, que é a questão prática de Satanás, é a mão de Satanás, está diretamente ligada aos governos. E a segunda besta, que é a besta que sai da terra, ela é disfarçada, ela é simulada. Ela sai da terra e representa a mentalidade do mal. E tem a ver diretamente com religiões e com filosofias. Nesse sentido, eu gostaria que você observasse a descrição da besta. Perceba. Nós falamos sobre um anjo forte. Eu não sei se os irmãos se lembram disso. Um anjo forte que tinha um pé sobre a terra e que tinha um pé sobre o mar. Se lembram disso? Quem se lembra desse? A teologia de João e o livro de Apocalipse, ele é feito para mostrar confrontos. Então, eu tenho um anjo forte só, que tem uma mensagem para toda a terra e que domina toda a terra. Um pé no mar, outro pé na terra. O maligno, ele não tem a mesma capacidade. Até os seus entes, um se levanta de uma ponta e o outro se levanta de outra, para tentar simular o poder que o Senhor tem, mas não consegue. Ele sozinho é onipresente. E Satanás, ele executa a sua ação de presença através de estruturas organizadas. Aí veja, a primeira besta, a que sai do mar. Olha a descrição dela. Eu vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Em primeiro lugar, o pano de fundo de Apocalipse 13 é o capítulo 7 de Daniel. Os elementos que são utilizados no capítulo 13 de Apocalipse estão lá. E a ideia do mar tem a ver com as nações que ameaçavam Israel. E lá em Isaías, no capítulo 17, no capítulo 57, as nações, os poderes políticos que agitam Israel, são simbolizados como um mar revolto. E sempre o contexto bíblico de mar, ele traz a situação de revolto. Lembre-se de Jesus, que acalma o revolto mar. Lembre-se que na saída do povo do Egito, em rumo à terra prometida, havia um mar que fazia separação. Pense no capítulo 4, quando foi mostrado o trono, entre João e o Senhor e todas a estrutura angelical, linda, o trono do Senhor. Havia um mar que fazia essa separação. Veja o que é que acontece com o mar, no capítulo 21, versículo 1. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 21. Em Apocalipse 21 diz: então vi novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinha passado. O que é que acontece com o mar? Não existe. Por quê? Porque no contexto bíblico, a simbologia que está ao mar, ligada ao mar, além da questão da separação, essa questão da turbulência, de coisa revoltosa. Aí aqui, essa besta que sai do mar, o sentido é
de que, no pano de fundo do caos, se propondo a se colocar contra os propósitos divinos, diante de muita confusão, se levanta alguém específico. Como é esse alguém? Veja a descrição. Ele tem 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas. Vamos aos chifres. A ideia do chifre representa a ideia do poder. Dentro da cultura judaica, os animais fortes de chifres, que dão aquelas marradas, aquela coisa, é toda uma simbologia de poder que está ligada ao chifre. Ao dizer que tem 10 chifres, essa besta que se levanta nesse caos, ele é de um poder estruturado. O número 10 traz a ideia de estruturação e o chifre de poder. Então, é alguém que vem montado num poder estruturado. Segue, ela tem 7 cabeças. A ideia não é que você pense isso, inclusive os mais literalistas fazem os dragões, botam na internet, aquela coisa toda. Esqueça isso daí, a ideia não é muito por aí não. A ideia da cabeça traz o sentido do domínio, da autoridade. E a gente vê no contexto que é um domínio mundial, total, pleno. O número 7 é um número de plenitude. Então, é alguém de um poder estruturado, que sai de um movimento de muita revolução, e ele exerce domínio, exerce autoridade, e a sua autoridade é política. Aonde? Veja que sobre cada chifre, aliás, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. As coroas qualificam que tipo de poder essa besta tem. E a ideia da coroa é a ideia do governo. É uma autoridade política. Agora é uma autoridade política que se levanta com a motivação destruidora. É a mão encarnada do maligno na terra. Ela se levanta de forma destruidora e ela diz a que veio. Por quê? Em cada uma das cabeças existe um nome de blasfêmia. A ideia da palavra na língua original é a ideia de nomes, de títulos que ofendem a Deus. Ou seja, num conturbado momento da história da humanidade, se levantará alguém com poder estruturado, exercerá domínio mundial, se levanta como autoridade política, mas as suas motivações são motivações satânicas. E ele é muito poderoso e traz consigo muita malignidade. A gente vê isso aonde? Versículo 2. A besta que vi era semelhante, vejam os elementos, vejam os animais. A besta que vi era semelhante a um leopardo, tinha os pés como os de urso e a boca como a de leão. Então, essa besta, e o contexto continua sendo Daniel no capítulo 7, onde cada nação era representada por um animal. Depois você olha Daniel 7 com calma em casa, você vai ver que cada nação ali representa um animal, e as nações, em tese, são as nações do mundo antigo, Babilônia, Partos, Medos, Elamitas, até chegar a Roma, que em tese seria o último animal. Cada nação daquela representada por um animal. O contexto é o mesmo, é o contexto de malignidade, representada nas características desses animais. Ele vem de forma veloz, ele é ágil, a figura do leopardo. Ele vem com pés marcados com firmeza, com força, a figura do urso. E ele é profundamente feroz, a figura do leão. E você vai ver que Daniel 7, esses mesmos animais, estão ligados de forma representativa a nações. Então, é uma estrutura que envolve nações.
nações que dominaram o mundo antigo e toda essa malignidade que essas nações executaram no mundo antigo, agora vem representados nesse ser maligno que encarna como um braço maligno para executar os demandos do dragão, que é Satanás. Irmãos, o poder perseguidor de Satanás agora está incorporado em todas as nações e governos do mundo através da história. Nós vemos que muitos se levantam de diferentes formas no mundo antigo, mas mantendo a mesma ideia. E agora nós vemos que não são mais nações que se levantam, mas uma pessoa poderosa que se levanta, mas representando nações para executar os desmandes do maligno. E ele vem com muito poder. No capítulo 2, aí no versículo 2, diz que o dragão é Satanás, ele concede a essa besta, que os teólogos vão chamar de anticristo, o dragão concede a essa besta muito poder, concede posição, o seu trono, e concede autoridade, ou seja, esse poder haverá de ser reconhecido. É uma besta poderosa, o anticristo, ele se levanta como encarnação de Satanás, e como encarnação de Satanás, ele vem para executar o domínio representando o dragão, porque o dragão lhe delegou todo o poder e toda a autoridade. Irmãos, os irmãos percebem alguma similitude dessa história com a Trindade? Os irmãos percebem que o Deus Todo-Poderoso tem o seu Filho, que uma vez se encarnou, e nele instaura o reino, e que partes dessas características, esses seres demoníacos também trazem, só que em forma de simulação. O anticristo se levanta como uma encarnação do maligno, um simulacro. Ele vem na mesma ideia, ele vem fazendo uma simulação, e essa simulação ela é muito bem feita, a ponto de enganar muitas pessoas. Mas a ideia de se levantar alguém que se encarna, e que se levanta para um governo, e que a autoridade lhe foi dada, um trono lhe foi dado, poder lhe foi dado, é muito parecido com a dinâmica da Trindade. Percebe? Percebe? Muito parecido. Muito parecido. E a ideia é essa mesmo. A ideia é fazer a simulação. Mas Satanás já está derrotado. E ele pode imitar o que for. Só o Senhor é Deus. Versículos 3 e 4 mostram algumas das ferramentas que o anticristo traz. Vamos lá. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas o ferimento foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E o que foi que fizeram? Adoraram esse mundo, esse povo maravilhado. Eles adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a quem? Você percebe que é muito similar no relacionamento entre pai e filho, na Trindade divina, porque nós nos chegamos ao Pai através de Cristo. E quando adoramos ao Senhor, quando adoramos a Jesus, estamos adorando ao Pai. Percebe? Percebe a imitação? Ele vem imitando. Agora, veja que a imitação não se dá só nas questões, digamos assim, ideológicas, se dá também nas questões práticas. Por quê?
Porque esse anticristo, ele é místico. Ele foi ferido à espada, o texto diz isso, que uma espada lhe traspassou, ele sofreu um ferimento mortal, mas de uma hora para outra, ele vai vencer essa aparente morte e vai surgir. E as pessoas vão olhar para esse fenômeno e vão ficar maravilhados com esse fenômeno. Percebe alguma imitação? Percebe a imitação? Ele tenta imitar aquilo que em tese ocorreu com Jesus. Só que nessa imitação, ele realmente faz um estrago terrível. É um reconhecimento simulado. Ele tem um ferimento mortal, mas é curado. As pessoas se deslumbram com o agir do poder satânico. E aqui a gente vê uma característica. O anticristo, quando ele se levanta, ele vai se distinguir como alguém ou como uma pessoa sobrenatural. É uma espécie de simulação de Cristo. Aí aqui vem o nome, anticristo. Irmãos, o que é que significa anticristo? A palavra na língua original aponta para dois caminhos. Em primeiro lugar, aponta para o combate. Ele é um anticristo. Ele combate. E nesse sentido, a teologia de João vai dizer que durante a história houveram muitos anticristos. Mas ele também se levanta, e a palavra dá margem para isso, no sentido substitutivo. Ou seja, o anticristo é alguém que se propõe a se colocar no lugar de Cristo. E qual é o objetivo? A adoração. O livro de Apocalipse, ele é sobretudo um livro que fala sobre adoração. E aqui a gente vê esse anticristo conseguindo sensibilizar todos, e a ligação que ele tem com o dragão, que é o seu pai, imita a ligação que Jesus tem com o seu pai. É o anticristo. O propósito desse misterioso movimento, irmãos, do mesmo jeito que Jesus encarnou, Satanás haverá de encarnar também. E encarnar para executar um plano maligno. Esse é o anticristo. O propósito desse movimento é o de conceder a Satanás um corpo. E ele haverá de governar em pessoa uma encarnação satânica. Tenha calma, se assuste não. Vamos agora a algumas das questões do ministério satânico, ministério da besta. Versículos 5 a 8. A essa besta, perceba que ela não tinha, mas foi dada a ela. Perceba que esse texto, Satanás lhe empodera de forma grande. E as coisas que ela tem não são de si mesma, mas sim lhe foram dadas. Primeira coisa que lhe foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Segundo, lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. O versículo 5 nos mostra que essa boca, ela promove blasfêmias diante de Deus. Por que ela faz isso? Observe o texto de Apocalipse, do começo até agora. Todas as palavras que se levantaram para Deus foram palavras de louvor e adoração ao Deus que criou tudo e todas as coisas. Todas. Os querubins que estão no trono adoraram o Senhor. Os anjos, os animais que estão próximos do trono, os anciãos,
Todos eles, até agora, quando remetem-se ao Senhor, toda a palavra foi de louvor e adoração. E aqui vem o oposto, o contrário. A palavra que sai da boca do anticristo é palavra de escárnio, em contraste a toda a ordem que adora o Criador, e aqui a gente pode chamar de boca maldita. Essa boca maldita da besta profere palavras de duas características. São palavras profundas e fortes, a ideia do arrogante, no grego, na língua original, dá a ideia de intensidade, megas, e são palavras de calúnia, de difamação, palavras ímpias. Agora veja que esse maligno que se levanta com esse poder todo, o poder dele é limitado. No versículo 2 mostra que ele vai executar isso daí durante 42 meses, que dá 3 anos e meio. Tempos, toda essa estrutura, é tudo limitação. Ele não vai ser para sempre isso daí. Ele está derrotado. E quem é derrotado, meu irmão, fala o que quiser. E ele está falando o que lhe é natural, falando o que lhe é comum. Agora veja quais são os objetos de maldição. Quando a gente adora a. Toda a adoração que veio até agora foi ao Deus Todo-Poderoso e ao Cordeiro. Agora veja as palavras da boca maldita, a boca de maldição, versículo 6. Abriu a boca para falar contra 4 entes. Em primeiro lugar, contra Deus. Amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo. A ideia é o de amaldiçoar tudo o que é santificado pelo Senhor. Tudo aquilo que representa o Senhor, por parte da boca maldita, será atacado. Ele veio para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome. Isso tem a ver com a ideia da palavra arrogante e caluniadora. No nome do Senhor estão os seus atributos. Então, quando nós queremos conhecer a Deus ao longo do texto bíblico, nós recorremos aos seus nomes. É assim que a teologia sistemática se coloca. Yahvé, o Todo-Poderoso existente. Né? Yahvé, Tsabaoth, o Senhor da Justiça. Yahvé, Rafá, o Senhor é o que nos representa, Ele é a nossa bandeira. Então, quando o nome do Senhor vai para essa boca maldita, vai no sentido de destruir o ser e o poder daquilo que Deus é. Coitado, só faz falar, porque não tem como destruir, não. É Ele que está destruído. Mas veja que também atinge o tabernáculo, lembrando a congregação, e lembrando a congregação, os remidos do Senhor também está nessa boca maldita. O texto diz, os que habitam nos céus, o maligno estará também levantando suas palavras de maldição. Mas aí é só palavras, 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 palavras. Agora, ele vai mostrar, não só com palavras, mas ele vai mostrar com atitude, que ele veio para tentar acabar com o que tem. Veja a partir do versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Ele vai atacar os santos com aparente vitória. Essa vitória, ela é aparente. Sabe por quê, irmãos? Porque se um santo morre na terra e ele é do Senhor, ele vai para onde? Ele vai para o Senhor. Então a sua vitória, ela é aparente.
porque Ele não é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Para Ele, a morte impressiona nesse plano, mas para o nosso Deus não, porque Ele é vida. Então, vai haver ataques? Vão sim. Ele vai governar, vai influenciar, vai atacar? Sim. Mas veja o que é que realmente está por trás. O que é que realmente Ele quer. Está aí, ó, versículo 7. Foi-lhe dada toda a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E o que é que acontece? Versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aí o próprio versículo traz quais são esses habitantes. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, são esses que estarão adorando a Ele. A besta, ela deixa as pessoas maravilhadas com a sua grandeza, com o seu poder, porque o seu poder, ele é místico e é político. Ele promove a idolatria, promove a perseguição, exerce relativo domínio, e o seu motivo é adoração. Irmãos, não é à toa. Mesmo sem estar, no caso, ele não estava encarnado, mas no livro de Mateus, no capítulo 4, nos mostra que quando da tentação, Satanás, no terceiro ataque que ele faz contra Jesus, ele sugere uma coisa que tem a ver com o Apocalipse. Ele sugere uma coisa que tem a ver com aquilo que está dentro dele, o que ele mais almeja. Ele chega para Jesus, olha, leva Jesus a um lugar estratégico, mostra todas as nações do mundo, e o próprio Satanás diz o quê a Jesus? Se você me adorar, eu vou dar isso tudinho a você. Aí agora a gente vê o que realmente está no coração dele. E o que está de fato. Meu irmão, quando nós adoramos a Deus, com toda a integridade do nosso ser, Satanás fica tremendo de ódio. Porque era isso que ele queria. E é isso que ele procura. É isso que ele vai ter daqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, mas aquele que foi selado com o Espírito Santo da promessa, aquele que, lavado no sangue do Cordeiro, esse vai adorar o Senhor na sua magnitude, na sua preciosidade, no seu poder. Está escrito, irmãos, é inevitável. Como é inevitável? Veja os versículos 9 e 10. Versículo 9. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele chama a atenção. Versículo 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Isso mostra a inevitabilidade daquilo que nós, em tese, a igreja poderá passar. É inevitável. É inevitável. Se for para o cativeiro, vai ficar no cativeiro. Se for morrer a espada, vai morrer a espada. É inevitável. Agora tem uma palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança? No final diz, é aí que está a perseverança. É aí que está a fidelidade dos santos. É inevitável, é inevitável. Irmãos, Deus é soberano. E nós, como cristãos, como aqueles que creem no Senhor, nós precisamos entender e se conformar com o destino que o Senhor tem reservado. Perseverança e fé.
Perseverança está ligada à estabilidade, está ligada à constância, está ligada à convicção, está ligada à paciência. A fé, convicção, essas coisas estão intimamente ligadas. Eu gostaria, irmãos, de, baseado nesse texto, ressaltar em Apocalipse as características do anticristo. Quais são as características? Primeira característica do anticristo, de acordo com Apocalipse. Aí você dizendo assim, pastor, por que é que você está dizendo de acordo com Apocalipse? Porque não é só em Apocalipse que fala do anticristo, não. Existem textos que falam do anticristo nas cartas paulinas, existem textos que falam desse momento nos evangelhos, e existem alguns relances até no Antigo Testamento. Então, eu estou ressaltando aqui, nesse momento, as características do anticristo que estão em Apocalipse. E a primeira característica é a seguinte: a sua ascensão se dará num tempo de muita turbulência, o mar. Então, quando você vê, meu irmão, muita turbulência social, muita turbulência econômica, todo mundo se desconsiderando, se desentendendo, e a gente botando a mão na cabeça, e agora o que é que vai acontecer? São nas dificuldades que se levantam os líderes. Só que nesse momento, haverá de se levantar um líder maligno. Imita Jesus. Por quê? Porque abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4. Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, o que foi que aconteceu? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, quando o tempo chega no auge, na plenitude, o Senhor encarna. Só que aqui a encarnação do mal. A plenitude do caos estará instaurada. E é nessa plenitude do caos que, uma vez instaurada, se levanta esse camarada para dar aparentes soluções. Agora vamos lá. Segunda característica. Ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. É a figura do leão, do leopardo, do urso. Ele vem com um know-how de malignidade de várias guerras que já aconteceram no mundo. Ele vem com todo o poder maligno e com toda a crueldade. Ele vem realmente para destruir, que é o terceiro. Ele está empoderado. Satanás deu ao anticristo autoridade, poder e honra por parte dele, dando-lhe o seu trono, simulando o relacionamento do pai com o filho. Quarta, ele vai ser adorado pelos seus, porque aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro não o adorarão. Quinto, ele vai fazer oposição escancarada a Deus e à igreja. Não é mais aquela coisa simulada, não é mais o, não é para... Não, agora é escancarada, é aberta. O objetivo é levantar todo um sistema para ele reinar e que traga toda essa malignidade e separação do Senhor. E por último, ele é apoiado por uma outra besta. E a outra besta eu vou falar na outra quarta-feira, porque tem muita coisa para falar ali.
o 666, deixa eu botar 4, tá certo? Não vou botar hoje, não. Irmãos, eu gostaria de, baseado nessas características, enfocar algumas coisas. A ascensão do anticristo se dará em muita turbulência, é verdade. É o mar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia, de uma forma muito simples, nos mostra que sobre o mar natural, revolto da vida, o Senhor disse: acalma, e o mar se acalmou. E existem coisas que acontecerão no futuro, que você vai olhar e vai dizer: aqui, só Deus é quem pode resolver. E vencer o anticristo. Um anticristo que já está vencido, porque Satanás, ele já está vencido, ele é derrotado. Aguarda apenas a execução de sentença. Agora, como caba ruim, ele não vai só. A malignidade que ele tiver de fazer, ele vai fazer. E contra a igreja, principalmente, por quê? Porque é a igreja quem proclama a palavra. É a igreja quem fala do Senhor Jesus. É a igreja quem ainda guarda esse sentido da esperança. É a igreja que foi comprada com o sangue do Cordeiro. É a igreja que foi selada. E é a igreja que vai governar no lugar dele. Irmãos, aí no segundo momento, ele incorpora poder e força dos impérios. O anticristo é o braço de Satanás na terra. Satanás lhe deu poder. E outra coisa, é poder mesmo. Eu vou utilizar outros textos aqui porque é inevitável. Irmão, Satanás, ele vai fazer milagre. Abra sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses. Aí não tem jeito, tem que correr para outro livro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Os versículos 9 e 10. Paulo fala sobre o anticristo. E Paulo, quando está falando sobre o anticristo, ele diz que ele é o homem da iniquidade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, lá diz o seguinte: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Ele vai fazer milagre. Ele vai fazer coisas de cair o queixo. Nesse tempo, irmãos, aqueles que, assim, tem gente que gosta de um milagrezinho, né? Eu só gosto de dizer uma coisa: tenha cuidado, você que anda procurando milagre. Porque o milagre é uma das características, a isca com que ele vai atrair a muitos para si. Mas ele vai atrair quem? Sobretudo aqueles que Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. O que é que ocorrer? O que é que vai estar ocorrendo nos tempos futuros? Instabilidade doutrinária. Nesse tempo, os homens não vão suportar a sã doutrina. Paulo diz: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. É muita similitude com a teologia da prosperidade. Me perdoe a franqueza, mas é inevitável a comparação. O desejo de bem viver e de sucesso que está no coração do homem é o comichão
que coça os ouvidos daqueles que procuram a teologia da prosperidade. Mas não é só isso, não. Esses ensinos que vêm junto aí são ensinos de demônios que vão estar sendo ensinados, revestidos de religiosidade. Abra sua Bíblia aí, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, veja o que Paulo diz a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, verdades distorcidas, mentiras bem ornamentadas, bem feitas, milagres bem tampa mesmo, que impressiona, mas não é o Senhor que será glorificado, é o homem que estará sendo glorificado. Seitas heréticas, misticismo, sincretismo e até mesmo igrejas estão pavimentando o caminho para a chegada do anticristo. E ele vai fazer oposição escancarada a Deus. Vai fazer oposição escancarada à igreja do Senhor. Abra sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Quando Paulo fala sobre o anticristo, o filho da perdição, veja o que é que Paulo traz como característica. Versículo 4. Este, o anticristo, se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama a Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E quem é que vai ajudar nesse plano? A outra besta. E a outra besta a gente vai falar sobre ela quarta-feira. Irmãos, eu gostaria de hoje, de uma forma muito específica, levar os irmãos a que nós façamos um momento de intercessão estratégica. A palavra de Deus, Paulo escrevendo para Timóteo, uma das cartas pastorais, lá ele orienta a que nós oremos pelas nossas autoridades. É possível que você não goste das autoridades que lá está. É possível que você goste das autoridades que lá está. Isso não importa. O que importa é que nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos orar por eles. Se você acha que ele não deveria estar lá, interceda. E na hora da votação, executa a votação de acordo com as convicções que você tem construído no seu coração. Quero só trazer uma questão, mais algum dia mais para frente, eu vou falar exclusivamente sobre esse fenômeno chamado fenômeno político. Hoje, nós estamos falando de algo que está ligado a esse fenômeno, mas eu não vou me adentrar em alguns pormenores, que o anticristo exercerá no poder de Satanás um governo, um domínio. Isso é um fato, ponto final. O outro fato é, nós, como igreja do Senhor, precisamos orar pelos nossos governos. Ponto. E é isso que nós vamos fazer. Nós estamos vivendo tempos difíceis no mundo inteiro hoje. Nós estamos vivendo tempos complexos, difíceis, sobretudo aqui no Brasil. No mundo, doenças, crises. Aqui no Brasil, do mesmo jeito.
doenças morais, corrupção, problemas. E eu gostaria de orar com uma igreja pelos nossos governantes. Nós precisamos, irmãos, nós não podemos subestimar a oração. Nós precisamos colocar diante do Senhor. No livro de Êxodo, lá mostra que o povo estava sendo oprimido por Faraó. E eles clamaram a Deus. O Senhor respondeu no tempo dele. E respondeu. Toda angústia, toda questão que envolve essa questão de governo, de política, de domínio, nós precisamos colocar diante de Deus. Fato simples, que precisa ser assumido por nós. Segunda coisa que eu gostaria de orar nessa noite com os irmãos. Eu gostaria, irmãos, de que nós orássemos para que esse ano, um ano difícil, porque é ano de eleição, na igreja do Senhor, a gente não tivesse tanta desavença, como essas últimas eleições têm acontecido. E eu queria dizer, irmãos, que não vale a pena. Não vale a pena. Depois eu posso falar sobre esse fenômeno político para os irmãos, do ponto de vista bíblico. Mas logo de cara eu vou dizer que não vale a pena. E nós precisamos orar, irmãos. Eu não estou dizendo que os irmãos não devam ter consciência política. Mas nós precisamos orar para que o Evangelho, ele não seja denegrido ou vituperado por ações de falso testemunho de pessoas ou de igrejas que abrem as suas portas para que a política possa adentrar dentro delas, tomando até o púlpito. Em nome de Jesus, entenda, a Igreja Evangélica Batista João Pessoa é uma igreja séria, que tem pregado o Evangelho do Senhor há 95 anos, 96 anos. Eu nunca vi nenhum político tomar esse púlpito no sentido de falar dos seus ideais ou de falar das suas defesas partidárias. E eu quero dizer a vocês que isso não vai acontecer. Não aconteceu nesses 90 anos e não vai acontecer, porque não é prática da nossa comunidade. Quando um político vem para cá, a gente honra ele como? Está ali, Deus abençoe, você é privilegiado de estar aqui para ouvir a palavra. Mas aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. E outra coisa, vamos orar para que os pastores tenham vergonha e não subam nos palanques políticos. Os pastores daqui não sobem em palanques políticos. Amém? Se os irmãos me encontrarem qualquer um, eu dou autoridade para me tirar de lá, que eu estou doido. Pode tirar e levar diretamente para um hospital, um sanatório. Fale com o irmão Gorete, pastor, que é a psiquiatra, o pastor tem o telefone, já leve para o médico. Eu já não subia, nunca subi, não sou apolítico, tenho minhas ideias, mas essas coisas precisam estar separadas. Maior é o sangue do Cordeiro do que todas essas coisas. Então, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar encerrando. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós agora nos unimos como igreja do Senhor, porque nós vimos na Tua palavra que haverá um dia em que o maligno vai se encarnar na terra e vai executar um domínio parcial. Mas nós entendemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
nós entendemos que o Senhor nos escolheu, escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós fomos selados, não com o selo da besta, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E esses tempos turbulentos que ocorrerão, nós vamos estar seguros no Senhor. E se morrermos com o Senhor, nós estaremos. Pai, nesse momento eu quero clamar pelos governantes da nação brasileira. Eu quero te pedir que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor lhes dê paz, que toda coisa que está errada venha à tona, seja descoberto. Que o Senhor venha com a sua justiça, porque até o nosso judiciário está com problemas. Nós colocamos todos esses poderes nas tuas mãos, o federal, o estadual, o municipal, colocamos eles nas tuas mãos e te pedimos, Deus, intervém com a tua justiça. Colocamos nas tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu quero agora clamar pela igreja. Esse ano será um ano difícil. Nós queremos te pedir, Deus, que os irmãos tenham sensibilidade e entender que maior foi o sangue do Cordeiro que nos resgatou do que essas querelas. Senhor, levanta pastores sérios que vençam as tentações de subir nos palanques políticos, que se levante para pregar a tua palavra como deve ser e acusar o pecado como ele deve ser acusado. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Meu Deus, meu Pai, nos toma nas tuas mãos, sobretudo, Senhor, aqueles pastores mais inexperientes. Meu Deus, meu Pai, toma eles nas tuas mãos e que nós possamos, Senhor, ver o teu nome engrandecido até no momento difícil como esse. Eu creio que o Senhor é poderoso. Pai eterno, nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém.